Olá, gente querida do meu canal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para trazer mais uma aula para você, uma aula importante de História do Brasil. Dessas aulas que a gente não pode perder, porque ela vai tratar de um assunto importante do Brasil colonial. Eu estou aqui para falar para você sobre a sociedade e economia mineradora. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Isso mesmo, eu quero que você se inscreva no canal, que a gente possa estar juntos nessa comunidade e aprendendo sobre a história do Brasil. A história do Brasil é um assunto sempre importante, sempre bom de se estudar. E eu quero trazer para você conhecimentos para que você que está aí se preparando para o concurso da ESA, que você possa ter habilidades na hora da prova, que você facilmente se lembre dos conteúdos que eu trago aqui. E aí você vai ser aprovado no concurso da ESA, vai se tornar sargento do Exército e será bem-sucedido na vida. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo, onde a gente vai hoje estudar sobre economia e sociedade mineradora. Qual foi a principal riqueza mineral explorada no ciclo minerador? Bem, para falar do ciclo minerador, a gente vai falar do ciclo do ouro. Eu quero já dizer que esse termo, ciclo do ouro, não se utiliza mais, porque quando se fala de ciclos econômicos, né, não se traz mais a ideia de ciclos, porque ciclo dá uma ideia de início e fim. E, no caso, não foi o caso. Os ciclos do açúcar, do ouro, são ciclos que não se acabaram definitivamente. Então, quando a gente vai entender que acabou, houve o declínio, parece até que se encerrou por completo, mas não aconteceu. De modo que a gente vai ter um período da história do Brasil, especialmente o Brasil colonial, em que a principal economia, né, com muita força, veio com grande envergadura, foi a descoberta do ouro. E ele, assim que foi explorado no Brasil, ele deu muito lucro para muita gente. Então a sociedade brasileira vai se modificar bastante e de uma sociedade colonial açucareira vai se tornar uma sociedade colonial mineradora, norteada pelo minério ouro. O ouro mudou completamente a vida do Brasil. O Brasil se tornou outro Brasil graças ao ouro, né? E a exploração do ouro foi iniciada no final do século XVII. Nesse período, nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, começou a se tirar muito ouro da terra. Realmente o Brasil começou a produzir muita quantidade de ouro. Isso mudou completamente, não só a metrópole, Portugal, mas como a colônia em si. De modo que o Brasil passou a ter uma característica completamente diferente, uma sociedade diferente, movida por uma economia completamente diferente. Como era a sociedade das regiões minerais? Para começar a falar da sociedade mineral, a gente vai entender o seguinte. Era uma sociedade que possuía pelo menos 4 importantes características. Eu quero explorar com você que características são essas. A primeira, era uma sociedade urbana. Então, lembra da sociedade do açúcar? Era uma sociedade puramente rural, né? A sociedade do ouro, ela é completamente diferente. Ela é essencialmente urbana. Era muito diversificada. Lembra da monocultura do açúcar? O ouro, ele é muito diversificado. Havia uma diferença muito grande na exploração, na aquisição desse ouro. E esse ouro estimulou muitas outras culturas, muitos outros produtos, muitos variados tipos de comércio, muitos transportes diferenciados, enfim, muita gente de vários lugares. Era uma sociedade diversificada. Outra característica dessa sociedade era uma sociedade de relativa mobilidade social. O que quer dizer isso? É que um indivíduo, quando ele estava em uma determinada classe, ele tinha a chance relativa de ascender para outra. É o chamado mobilidade social. É quando você pode ascender socialmente. Nessa sociedade, diferente da sociedade do açúcar, havia uma relativa ascensão social. O indivíduo ele podia, escravo, passar a ser livre, né? Ele passava muitas vezes a mudar de camada social, o que não acontecia na sociedade do açúcar.
Era uma sociedade de diferentes origens. Então a gente vai encontrar pessoas de diversas origens nessa sociedade. Vai ter pessoas de diversas regiões do Brasil colonial, mas vai ter também muito estrangeiro, porque não só pessoas de diversas regiões passaram a fazer uma verdadeira cruzada em busca do ouro, mas como também portugueses passaram a ter muito interesse por vir à colônia, vir ao Brasil, deixar Portugal, deixar a metrópole para ganhar dinheiro, para enriquecer por meio do ouro. O ouro traz esse fascínio, traz esse desejo exacerbado de enriquecer. Então, foi uma coisa muito interessante que traz essa característica a essa sociedade. Mas além de falar da sociedade como característica, nós precisamos aqui dar nome às pessoas que compunham essa sociedade. A primeira pessoa que a gente vai achar são os portugueses. Então, havia uma quantidade de portugueses no Brasil e que compunham essa sociedade mineradora, né? Então, muita gente passou a vir depois do advento do ouro. Então, essas regiões interioranas, né, do Mato Grosso, de Goiás e também das Minas Gerais, especialmente as Minas Gerais, né, passaram a ter muito mais gente procurou vir. Haviam muitos comerciantes, artesãos, pessoas que trabalhavam com diversas coisas, né, produzindo vários materiais e que compunham essa sociedade mineradora. Havia muitos escravos, mas havia também muitos libertos, bem como havia muitos aventureiros. O aventureiro é aquele que deixa tudo e entra numa trama, num desejo, né, numa ambição de conseguir ouro. Então esse aventureiro era uma característica muito predominante, né, desse ser humano da sociedade mineradora. Então era alguém que deixava tudo para trás e se aventurava nessa coisa da extração do ouro. A própria extração do ouro em si, ela é uma coisa meio arriscada e aventureira, né? É um desbravar muito intenso, o buscar o ouro nos lugares mais remotos, mais difíceis, mais inacessíveis. Então esse garimpeiro, né, essa pessoa que buscava ouro, era em si mesma uma pessoa aventureira. Falando de economia e sociedade do ouro, nós temos que falar das atividades que se desenvolvia nessa sociedade. A sociedade mineradora, ela vai produzir muitos materiais atrelados ao ouro. Como vem muita gente de vários lugares, essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam se vestir, precisam cuidar de suas casas, precisam de muitos materiais mais diversos. Então, essa chegada de pessoas para essas regiões trouxe a produção de muitas coisas para essas pessoas. Então a gente vai ter muitas manufaturas, né, que eram produzidas. Então coisas em couro, coisas das mais diversas, eram produzidas ali nessas regiões. Havia também o abastecimento das mais diversas coisas. Muitas coisas eram trazidas, então o transporte, o comércio, começou a ser algo muito intenso nessa sociedade do ouro. Dizia-se muito que trazia-se do litoral para o interior por meio de muares. Os muares eram mulas, né, que se fazia o transporte dos mais diversos materiais que chegavam muitas vezes de fora, de Portugal, de outros países, e essa sociedade mineradora consumia. Uma coisa que a gente vai encontrar nessa sociedade mineradora é o advento de muita participação de mulheres nessa sociedade. Muita gente, muita mulher participando nas mais diversas atividades, muita produção de muitas coisas que eram necessariamente produzidas em função do garimpo e eram feitas por mulheres. Então vai mudar bastante, né? Da sociedade patriarcal, que era a sociedade do açúcar, vai ter uma participação um pouco mais diversificada de mulheres nessa sociedade do ouro, mas que também não deixa de ser patriarcal, um tanto parecida com a estrutura anterior. Que tipo de mão de obra predominou nas minas? A mineração, assim como no período do açúcar, a gente vai encontrar essencialmente a mão de obra escrava africana. A sociedade mineradora, ela tem a sua principal mão de obra
escravizado africano. E vale salientar que esse escravizado, ele também tinha condições subhumanas. Era um trabalho extremamente insalubre, viviam em péssimas condições de vida. Era um trabalho insalubre e precário, mas era muito menos insalubre e precário do que a sociedade do açúcar. Como a descoberta do ouro impactou o povoamento do interior do Brasil? O advento do ouro ele incentivou as viagens, não só de pessoas em toda a colônia brasileira, ou seja, de diversas regiões do Brasil colonial, mas como também da metrópole. Muitos portugueses passaram a desejar vir ao Brasil, morar no Brasil e se enriquecer com o ouro que estava se produzindo no Brasil. É importante a gente saber que o ouro ele trouxe uma quantidade de viagens muito grandes. As pessoas passaram a se deslocar para locais mais distantes em busca desse tão sonhado ouro. As cidades passaram a ter um povoamento muito mais frequente, muito mais gente vinha de diversas partes. Então, as cidades cresceram de forma muito rápida, graças ao advento do ouro nas regiões que eram exploradas. Qual era a atividade da casa de fundição e o que era o quinto? A casa de fundição era um lugar onde se fundia o ouro encontrado. Ele chegava nesse lugar e ele era transformado em barra. Esse ouro, uma vez transformado em barra, cobrava-se um imposto sobre quem produzia esse ouro. A extração de ouro passou a ser uma fonte de riqueza para a coroa portuguesa, porque eles criaram o chamado o quinto. O quinto era 20% de tudo que se extraía de ouro. Era a casa de fundição que tinha essa incumbência de cobrar esse imposto às pessoas que exploravam o ouro nas regiões. Como a economia mineradora contribuiu para a urbanização? O advento do ouro fez surgir cidades importantes. Nós vamos encontrar, pelo menos nesse período, 3 cidades que vão despontar no grande desenvolvimento naquele contexto. A primeira foi Vila Rica, que hoje é o atual Ouro Preto. As outras 2 eram Mariana e Sabará. Essas 2 cidades foram muito importantes nesse Brasil colonial, porque elas vão crescer de maneira muito exagerada. E ali elas vão se desenvolver, e esse desenvolvimento se dá graças ao ouro, graças à exploração desse minério tão valioso, que mudou completamente a cara dessas cidades, e surgiram muitas outras cidades, graças às muitas atividades e muitas viagens de pessoas de diversas partes do Brasil colonial e do mundo para o enriquecimento na extração do ouro. Quais transformações sociais a mineração trouxe para o Brasil colonial? Primeiramente, vamos entender que a sociedade mineradora, ela produziu uma sociedade colonial maior. Tudo que víamos até então, com o advento do ouro, houve uma multiplicação exacerbada. As cidades cresceram, as cidades surgiram, pessoas se aglomeraram, produtos eram muito mais produzidos e produtos eram fabricados nessas regiões. Enfim, a sociedade colonial ela mudou completamente com o advento da mineração. Ela criou mais mobilidade urbana e contribuiu para um desenvolvimento cultural e econômico do interior do Brasil. O interior do Brasil passou a conhecer o Brasil, porque até então tudo se produzia, tudo se fazia nas regiões litorâneas do Brasil colonial. O ouro ele vai fazer com que haja uma busca para o interior. As cidades do interior cresceram, surgiram, de modo que a gente teve uma mudança significativa na paisagem, na estrutura urbanística do Brasil colonial. Tudo isso são transformações sociais importantes que vão refletir até nos dias de hoje. Então a gente consegue visualizar uma sociedade, uma economia brasileira muito diferente da anterior, no apogeu do açúcar. O açúcar ele trouxe uma determinada sociedade, mas o ouro vai produzir uma outra sociedade completamente diferente, muito maior, muito mais intensa, com coisas muito mais diversificadas, de modo que a gente vai encontrar um Brasil muito mais avançado, muito mais desenvolvido, graças ao advento do ouro,
graças à sociedade mineradora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like. E se você também não é inscrito no canal, eu quero que você se inscreva e que você possa compartilhar esse vídeo para quem possa saber um pouco sobre a sociedade e economia mineradora. Esse Brasil colonial está no e-book Seu Gabarito de História da Prova da ESA, onde você vai encontrar uma sequência de perguntas e respostas com todo o conteúdo do edital de História do concurso da ESA. Ali você vai estudar de maneira muito mais fácil, revisar de maneira mais fácil, de modo que você vai ter ali um sucesso muito maior na busca dos conteúdos de História do Brasil. Eu sou Eliel Santos, seu professor de História, e eu te vejo no próximo vídeo.